Olá pessoal, como vai? Professor William aqui para mais uma aula, mais um vídeo, né, de uma aula de matemática ou de cálculo 1. Esses vídeos aqui, né, essa aula é sobre continuidade e limites no infinito. Eu havia comentado que seriam 2 vídeos, mas eu acabei, esse aqui está sendo o terceiro, né, a parte de continuidade eu fiz um vídeo geral de explicação e daí fiz um videozinho complementar falando do teorema do valor intermediário. Então esse aqui é o vídeo em que eu vou falar de limites no infinito. Então eu vou falar de limites no infinito e limites infinitos no infinito. O que significa isso? A gente já viu limites infinitos. O que eram limites infinitos? Né? Eram limites que quando um determinado valor tendia a algo, né? Vou colocar assim, limite, né? Então acerto f de x, quando x tendia a um determinado valor, isso aqui ia para mais ou menos infinito. Isso é um limite infinito. O limite no infinito que a gente vai ver é que a gente vai estudar quando o x, né, está tendendo ao infinito ou a menos infinito, e daí se dá um determinado valor. Isso seria um limite no infinito. Agora, a gente vai ver também que pode acontecer de quando x tende a infinito, o f de x também tende a mais ou menos infinito. Isso é o que seria limite infinito no infinito. Então, isso já foi um resumão da aula, né? A diferença do que é limite infinito, quando tende ao infinito, limite no infinito, quando o nosso x está tendendo ao infinito, e limite infinito no infinito, né? Quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então vamos lá, limites no infinito. Tá? Então considere a função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então vamos analisar, a gente analisou esse tipo de situação quando o denominador, né, zerava e o que acontecia quando se aproximava. Nesse caso aqui o denominador não vai zerar. Né, x ao quadrado é um valor positivo, somando 1 isso aqui nunca vai zerar. Então eu quero analisar o que acontece quando o meu x cresce, né, positivamente ou negativamente demasiadamente. Então eu fiz aqui uma tabela, né, os valores de x estão crescendo. Veja que o x está sempre elevado ao quadrado, então não faz muita diferença se ele é positivo ou negativo. Não faz nenhuma diferença. Então por isso que eu coloquei na tabela já mais ou menos 1, mais ou menos 10, mais ou menos 100, mais ou menos 1000. Aqui, essa tabela foi feita no Excel, né, para facilitar, mas dá para fazer essas contas na mão também. Você calcula ali f de 0, ficaria menos 1 sobre mais 1. Né? Era para ter dado menos 1 aqui. Acho que faltou o sinal. Bom, f de mais ou menos 1. Nós coloca mais ou menos 1 zero no numerador, mas não zero o denominador. Dá zero. F de 10, aí ficaria 10 ao quadrado 100, menos 1 já vai dar 99 sobre 99 sobre 100 mais 1. Então 99 sobre 101 já vai dar uma fraçãozinha aqui quebrada. E assim por diante. Então a gente consegue perceber, né, que mesmo quando o x cresce demais, isso aqui está tendendo a algum valor. Então, quando o x está tendendo a mais ou menos infinito, o nosso f de x está se aproximando de um número aqui, que no caso é 1. Tá? Então, isso pode acontecer. Mesmo o nosso x crescendo demais, ele pode ser que o f de x se aproxime de algum determinado valor. A gente já viu isso em algumas funções, né? Funções exponenciais, por exemplo. Isso podia acontecer. Certo? Então esse aqui é o primeiro exemplo, né, para a gente dar uma ideia intuitiva do que está acontecendo. Esse é o gráfico da função. Tá? Então ó, o f de 0 deu menos 1 mesmo, está aqui embaixo. O f de mais ou menos 1 dá 0. E à medida que o nosso f vai crescendo, ó, ele vai se aproximando cada vez mais do 1. Mas ele nunca chega lá. Se a gente conseguisse vir aqui até o 100, né, aí ia dar certinho aqui, 0,99800. Ok? Então, mesmo com o nosso x tendendo a mais ou menos infinito, a função vai se aproximando de um determinado valor. Então, com isso, a gente pode dar uma definição intuitiva, né, do que seria um limite no infinito. Então, seja f uma função definida em algum intervalo, né, aqui de a mais infinito, tem que fazer sentido, né, eu poder crescer o x demasiadamente. Então, o limite de f de x quando x tende a infinito é igual a L, se os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L quando x é suficientemente grande. Então, quanto maior é o nosso x, mais próximo do L o f de x estará. Ok? Então, algumas observações. No exemplo anterior, né, o limite, a gente viu, né, isso para mais ou menos infinito, no caso, era igual a 1. A gente percebeu isso pela tabela e depois pelo gráfico. E a segunda observação é que a gente pode fazer também uma definição quando x tende a menos infinito.
né? A gente toma o módulo arbitrariamente grande, mas com valores negativos, certo? Não tem muito por que escrever outra definição aqui. Ela é semelhante. O que importa para a gente é a ideia. Outra definição que surge também, tá? É essa daqui. A reta y igual a L é chamada de assíntota horizontal, né? Isso quando o limite do f de x é igual a L, ou quando x tende a infinito, ou menos infinito. Que era aquela reta lá, né, que o f de x nunca cruzava aquela reta, mas cada vez ficava mais próxima. Aquela reta que estava de vermelho lá na figura. Vou mostrar ela aqui. Ó. Então, isso aqui é uma assíntota horizontal. O que significa assíntota? A função está se aproximando cada vez mais do valor, mas nunca toca ele. Tá? Isso significa ser assíntota. Da mesma forma que a gente tem assíntota horizontal, a gente pode ter também assíntotas verticais. A gente vai ver um exemplo em que aparece isso. Antes, alguns exemplos um pouco mais simples. Né? Então, aqui, ó, determinar o limite de 1 sobre x, o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais ou menos infinito. Então, essa função aqui ela já apareceu para a gente. Né? A gente fez ela com uma tabela. 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre 10 dá 0,1, 1 sobre 100 dá 0,01 e 1 sobre 1000 dá 0,001. O que a gente tinha feito era o contrário, né? A gente fez o x se aproximando de zero e o f de x a gente via que tendia a infinito. Agora é o contrário, quando o x cresce demais, né, o x está tendendo a infinito, tender ao infinito significa isso, crescer cada vez mais, o nosso f de x vai se aproximando de um valor aqui, no caso o zero. Aqui quando x é menor que zero, né, valores negativos que a gente pegou. Então menos 1, menos 10, menos 100 e menos 1. Então está tendendo a menos infinito. O nosso f de x aqui, ó, 1 sobre menos 1 dá menos 1. 1 sobre menos 10 dá menos 0,1. 1 sobre menos 100 dá menos 0,01. E 1 sobre menos 1000, menos 0,001. Então, também está tendendo a zero. Né? Aqui pela esquerda, vamos dizer assim, né? E aqui pela direita. Mas, de qualquer forma, está tendendo a zero. Então, a gente pode dizer desta daqui, ó, vou colocar aqui, que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. E por essa daqui, a gente pode dizer que o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, também é igual a zero. O gráfico da função, só para colocar aqui rapidinho, achei que tinha, mas dá para a gente fazer um esboço aqui rapidinho. A gente já conhece o gráfico dessa função, né? É a função recíproca. Então a gente analisou nos casos anteriores o limite quando x se aproximava de zero. Né? Agora, quando x tende a infinito, a função tende a zero. Isso quer dizer que ele vai ficando cada vez mais próximo do zero aqui, ó, mas nunca toca o eixo x. Mesma coisa aqui, ó, quando x tende a menos infinito, ele vai ficando cada vez mais próximo do zero, mas nunca toca no zero. Isso quer dizer que a reta x igual a zero é uma assíntota horizontal. Um teorema aqui então. Então, se r for maior que zero, um número racional, então o limite de 1 sobre x elevado a r é igual a zero, e o limite de 1 sobre x elevado a r também, quando x tende a menos infinito, é igual a zero. Então isso aqui é bastante intuitivo, né? Você fixa o numerador, quando você aumenta demais o denominador, o quociente vai ficando cada vez menor. Isso aqui é bastante importante, né? É bem intuitivo esse teorema, mas é ele que a gente utiliza como base para calcular todos os limites, né? Infinito. A gente faz alguma manipulação algébrica a fim de que a gente possa utilizar esse teorema aqui. Né? E daí uma observação é que as propriedades de limites valem para limites no infinito. Eu já antecipo aqui de antemão que tem que tomar cuidado para limites infinitos no infinito. Aí a gente vai ter que tomar um cuidado diferente aqui. Ok? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Esse é um exemplo bem clássico. Né? Calcular esse limite aqui quando x tende a infinito. A gente tem um quociente. Então o que a gente faz nesse tipo de situação? A gente divide tanto o numerador quanto o numerador pela maior potência de x. Tá? Por x ao quadrado. Como que vai ficar aqui? Ó? Então 3x ao quadrado divididos por x ao quadrado. Eu vou colocar, vou fazer o passo a passo aqui com calma. Tá? Então vai ficar 3x ao quadrado sobre x ao quadrado, menos
x sobre x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado. Vamos fazer o passo a passo, tá? Embaixo, como que vai ficar? Faltou o limite aqui. Então, limite quando x tende a infinito. Embaixo, 5x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 4x sobre x ao quadrado mais 1. Isso é igual a limite quando x tende a infinito. Ó, aqui vai simplificar, certo? Então fica só o 3. Menos, aqui ó, eu posso simplificar também, vai ficar 1 sobre x. E ali eu deixo 1 sobre x ao quadrado, certo? E aqui embaixo, mesma ideia, vai ficar 5 mais 4 sobre x, né, simplificando, mais, faltou aqui, dividir por x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado. O que, que a gente tem que reparar aqui? Né? Se eu utilizar aquele teorema anterior, ó, 1 sobre x vai a 0. 2 sobre x ao quadrado vai a 0. Esse aqui também vai a 0. E esse aqui também vai a 0. Então, pelas propriedades dos limites, né? Como isso aqui tudo vai zerar, utilizando aquele teorema anterior, isso aqui dá 3/5. Tá? Então, essa manipulação algébrica que a gente sempre faz. Sempre alguma coisa nesse sentido aqui. Tá? A fim de tentar escrever coisas do tipo uma constante sobre uma potência de x. Como isso aqui vai para 0, o que sobra, né? É o que vai determinar o nosso limite. Vamos para um exemplo aqui que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Esse aqui a gente tem que fazer com bastante atenção. Determinar as assíntotas horizontais e verticais no gráfico da função. Tá? Então, o que a gente tem que fazer para determinar isso? A gente tem que analisar os limites dos pontos que não estão na função, onde vai zerar o denominador aqui, certo? E a gente vai ter que calcular também os limites em mais ou menos infinito. Então, vamos começar aqui no limite dessa expressão, né, quando x tende a mais infinito. Então, eu vou colocar aqui raiz de 2x quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. O que eu vou fazer aqui é dividir em cima e embaixo por x. Tá? E daí eu vou fazer, ó, presta atenção que eu vou fazer uma etapa aqui, eu vou pular, não vou fazer tão detalhadamente, mas eu vou falar bem. Quando eu divido por x, esse x ele vem fora da raiz, tá? Mas daí, para ele entrar na raiz, ele entra x ao quadrado, ok? Então, se eu estou dividindo por x uma raiz, ele entra dentro da raiz x ao quadrado. Então, como que vai ficar dentro da raiz? Já vou colocar direto, ó. O 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ficar só raiz de 2. 1 dividido por x ao quadrado fica 1 sobre x ao quadrado. Tá? Dividir por x entra dentro da raiz x ao quadrado, quando x é positivo. A gente já vai ver no caso negativo. E aqui vai ficar, já dividindo por x ao quadrado, vai ficar 3 sobre x menos... Aliás, eu estou dividindo por x, né? Então, dividindo por x vai ficar 3 menos 5 sobre x, certo? Fazendo isso daqui, a gente analisa o limite infinito. Ó. Aqui vai para 0, aqui vai para 0. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 3, certo? Raiz de 2 sobre 3, então eu já posso tirar uma conclusão aqui. Y igual a raiz de 2 sobre 3 é uma, né, assíntota, assíntota horizontal. Certo? Y igual a um determinado valor. Então, é uma assíntota horizontal. Vamos analisar agora o limite, esse mesmo limite aqui, quando x tende a menos infinito. Então, limite quando x tende a menos infinito. Vou escrever a minha expressão, 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir por x. Só que tem um detalhe. Tá? Como o meu x tende a menos infinito, esse x aqui ele é negativo. Então não é o mesmo x que entra dentro da raiz. Quando eu faço isso, eu tenho que inverter o sinal. Tá? Porque se eu divido por x,
Quando eu divido por x, isso aqui dá negativo. Se eu jogo para dentro da raiz, ele ficou positivo. Então, eu tenho que manter esse sinal negativo. Então, vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a menos infinito, o menos, tá? Já que meu x é negativo. E daí eu coloco ele dentro da raiz positiva. Então, fica a mesma coisa. 2 menos 1 sobre x ao quadrado. Deixa eu explicar isso aqui de novo. Tá? Se eu peguei um número, tá? O menos 4 vezes raiz de 2, por exemplo. Aí eu coloco o 4 dentro da raiz. Ok? Se eu colocar o 4 dentro da raiz, ele vai ao quadrado. Então ficaria raiz de 2 vezes 16, tá? Que é a raiz de 32. Certo? Acho que é isso. Ok. Raiz de 32. Veja aqui, ó, 4 raiz de 2 é o raiz de 32. Tá? Mas tem esse menos na frente. Então, por isso que eu tenho que colocar esse menos aqui, ó, quando o 4 entra dentro da raiz. Então, por isso que apareceu esse menos ali. Ok? Então, tem que tomar esse cuidado. Quando você vai fazer com limite com menos infinito, quando você trabalha com raízes assim. E aqui embaixo, né, dividindo por menos x, não tem raiz, então fica 5 menos 5 sobre x. A mesma ideia do caso anterior, né? Aqui tende a zero, aqui tende a zero. Então, nesse caso, deu menos raiz de 2 sobre 3. Então, y igual a menos raiz de 2 sobre 3 é assíntota horizontal. Ficou bem feia a letra, mas dá para entender. Horizontal. Beleza. Tá, e as assíntotas verticais? Assíntotas verticais é quando a gente pode existir, né? Quando a gente zera o denominador aqui, certo? Então eu vou analisar o limite quando x se aproxima de qual que vai ser a raiz aqui? 5 terços, tá? Então eu tenho que analisar o limite quando x se aproxima de 5 terços. Eu vou ter que fazer tanto pela direita quanto pela esquerda aqui, eu acho, tá? Então limite quando x se aproxima de 5 terços, vou fazer pela direita primeiro, deixa eu escrever um pouquinho mais bonitinho, 5 terços, pela direita da minha expressão. 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Ó, em cima é uma raiz e não vai zerar aqui, né? Se você colocar x igual a 5 terços, não vai zerar essa raiz. Então, o que importa para a gente é que deu um número não dá indeterminação. Porém, quando eu coloco aqui, ó, x igual a 5 terços pela direita, isso aqui vai ser um número um pouquinho maior que 5 terços, então isso aqui é um pouco maior que 5, tira 5, fica um número um pouco maior que 0. Então, isso aqui vai para mais infinito. Tá? E a mesma ideia, vamos ver se vai caber aqui, quando x tende a 5 terços pela esquerda, colocar a expressão, a mesma coisa. Em cima está elevando ao quadrado ali, não vai zerar, mas embaixo, quando você substitui, né, um número um pouco menor que 5 terços, quando você subtrai 5, fica um pouco menor que 0. Né? Então ele vai tender a 0 no denominador, então isso aqui vai para menos infinito. A questão se é mais ou menos infinito não importa tanto. A gente tem uma assíntota vertical quando o resultado do limite vai dar infinito. Tá? Então aqui a nossa conclusão desses dois aqui é que a reta x igual a 5 terços, é uma reta vertical, só o x que está fixado, é assíntota vertical. Esse exemplo aqui é legal a gente visualizar. Tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o gráfico desta função. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da função. Olha, foi colocado aqui no GeoGebra. Tá? Coloquei a expressão. A função aqui, ó, y igual a raiz de 2 sobre 3, é essa reta preta aqui. Ó. Vê que ela deu uma assíntota vertical. Né? Quando x tendia a mais infinito, apareceu o raiz de 2 sobre 3, no limite. Agora, outra reta aqui, ó, quando x tendia a menos infinito, o f de x tendia a menos raiz de 2 sobre 3. Então, essa reta aqui também de preta é a reta menos raiz de 2 sobre 3. E aqui não aparece, mas se eu colocar aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 5 terços. Tá? Então, pela direita ele tendia a mais infinito e pela esquerda ele tendia a menos infinito. Por isso que ele é uma assíntota vertical. Ok? Então, só para mostrar para vocês
o gráfico aqui da função. Vamos para mais alguns exemplos aqui. Então, esse exemplo aqui, que é bem clássico, tá? Eu vou mostrar ele porque eu vou mostrar para vocês um truque que a gente faz também. Tá? Se eu vou fazer uma mudança de variável, tá? Eu quero analisar quando x se aproxima de zero pela esquerda. Então, eu vou pegar t igual a 1 sobre x, que é o que está aparecendo aqui. Ó. Quando o meu x tende a zero pela esquerda, o que acontece com esse limite aqui? O meu t tende a menos infinito, certo? Por esse limite aqui. Então, eu posso reescrever esse limite aqui da seguinte forma. Quando eu substituo, né, em vez de fazer e a 1 sobre x, eu faço e a t. Eu substituí 1 sobre x por t. Mas quando o meu x ia a zero pela esquerda, o meu t vai a menos infinito. Então, eu transformei esse limite aqui num limite no infinito, certo? E daí esse limite no infinito aqui é bem simples de pelo menos intuir, ele vai dar zero. Eu deixo como exercício para vocês concluírem. Vocês podem chegar a essa conclusão pelo gráfico da função exponencial. Tá? O gráfico da função exponencial, ele é alguma coisa assim. Tá? Então, quando o t tende a menos infinito, né? Ou melhor, o x aqui no caso, tende a menos infinito, o nosso f de x, né, que é e elevado a t no caso aqui, ele se aproxima de zero. Tá? Pelo gráfico da função exponencial, a gente já tem isso. Bom, aí uma observação, só para comentar, né, que o limite de seno de x, quando o x tende a mais ou menos infinito, ele não existe. Por que não existe? Porque a função seno é uma função que ela vai oscilando. Né? Tá horrível aqui o meu desenho, mas dá para entender. Então, à medida que o nosso x vai crescendo, ele não vai se aproximar de um valor, ele continua sempre oscilando. Por isso que esse limite não existe. Essa era só uma observação aqui que eu queria colocar para vocês. Para fechar, então, esse vídeo aqui, eu vou falar de limites infinitos no infinito. O que significa limites infinitos no infinito? É quando o meu x tende a infinito e o resultado também dá infinito, mais ou menos infinito. Então, a função x ao cubo é bem simples, né, de concluir isso daqui. Quando o x tende a infinito, você vai pegando um número e vai elevando ele ao cubo, né? Quanto maior esse número, maior vai ser o seu cubo. Então, ele tende a infinito. Se ele tender a menos infinito, como é o cubo, ele respeita o sinal, né? Então, ele também vai tender a menos infinito. Se fosse x ao quadrado, então, tanto quando o x tende a mais ou menos infinito, ele tenderia ao infinito, porque o x ao quadrado deixa positivo. Essa aqui é bem tranquila. Esse aqui é um exemplo que eu queria comentar com vocês, porque às vezes aparece uma certa confusão, que é a seguinte, vale propriedades de limite. Então, eu vou escrever isso aqui como limite de x ao quadrado, quando x tende a infinito, menos limite de x, quando x tende a infinito. Né? Bom, esse daqui, o primeiro dá infinito, o segundo, deixa eu fazer menos feio aqui. O primeiro dá infinito, né? X ao quadrado, quando x tende a infinito, é infinito. E o segundo também dá infinito, então infinito menos infinito, zero. Isso aqui está errado. Tá? Não dá para chegar a essa conclusão. Não existe essa operação infinito menos infinito. Porque pode ser que uma função tenda a infinito mais rápido que a outra. Então a diferença pode ser que não seja bem isso daí. Então o que a gente faz nesse tipo de situação? A gente vai fazer a seguinte manipulação algébrica aqui. Eu posso colocar um x em evidência que multiplica x menos 1, quando x tende a infinito. Veja que agora faz muito mais sentido o que eu vou falar para vocês. Eu tenho um produto. Esse aqui tende a infinito. E esse aqui também tende a infinito. Quando meu x cresce, x menos 1 também tende a infinito. Se meu x for 10, vai ser 9. Se meu x for 100, vai ser 99. Se meu x for 1000, é 999. Então, o x vai crescendo, o x menos 1 também vai crescendo. E aqui é diretamente, né? O x tende a infinito, então x tende a infinito. Quando você tem um produto de dois números, que os dois números estão crescendo demasiadamente, daí eu posso dizer que o produto cresce demasiadamente, isso aqui tende a infinito. Ok? Isso aqui eu posso fazer. Em cima, não. Tá? Subtração, assim, de infinito com infinito, não faz sentido. Se fosse a soma, até poderia fazer sentido, né? Esse número está crescendo demais, eu estou somando com outro número que também está crescendo demais, então a soma vai crescer demais. Agora, a diferença, não. Esse número está crescendo demais, esse aqui está crescendo demais, eu faço a diferença, bom, mas pode ser que a diferença seja zero, mas pode ser que um cresça muito mais que o outro,
né? Aí eu não consigo concluir. Beleza? Então, só para chamar a atenção disso daqui. O terceiro exemplo aqui que eu queria comentar com vocês é esse daqui, ó. Então, eu vou fazer também um raciocínio que não vai ajudar muito, depois eu faço qual é o raciocínio que vai ajudar um pouco mais. A ideia de mostrar isso aqui para vocês é mais que vocês saibam fazer manipulações algébricas, mas que sejam críticos também com relação às manipulações que vocês estão fazendo. Por exemplo, se eu dividir aqui por x ao quadrado, em cima e embaixo, será que eu vou conseguir chegar a alguma conclusão? Como que vai ficar aqui? Vai ficar limite, quando x tende a infinito, de 1, né? Estou dividindo por x ao quadrado, mais 1 sobre x, né? X dividido por x ao quadrado é 1 sobre x, e embaixo, 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x, certo? Ó, aqui vai para zero, vou fazer de outra cor aqui, peraí, para não confundir. Então, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, esse aqui também vai para zero. Aí você fica, tá, então o numerador ficou como sendo 1 e o denominador foi para zero. Então, isso vai para infinito. A questão é, vai para mais ou menos infinito? Porque depende do sinal, né? Aqui embaixo, por exemplo, ó. Pode ser que ele tenda a zero pela direita ou pela esquerda. Então, eu não consigo concluir se é mais ou menos infinito por esse raciocínio. Então, o raciocínio que eu vou fazer aqui embaixo é o seguinte, eu vou dividir por x, em cima e embaixo. Então, vai ficar limite, x ao quadrado divididos por x é x, x divididos por x é 1, certo? Aqui embaixo, 2 divididos por x vai dar 2 sobre x, e x divididos por x é 1, quando x tende a infinito. Então agora eu posso, bom, esse aqui vai zerar, tá? Aqui zerou. Em cima tende a infinito, certo? Quando x tende a infinito, x mais 1 também tende a infinito. Só que embaixo está fixo como sendo menos 1. Então é um número positivo dividido por número negativo. Então isso aqui vai para menos infinito. Beleza? Então esse aqui é um tipo de cuidado que tem que tomar nesse tipo de situação. Às vezes simplesmente dividir pela maior potência não funciona porque pode ser que eu não consiga determinar o sinal, né? Isso ocorre porque embaixo eu não tenho aqui essa mesma potência, o x ao quadrado. Então, no caso aqui, eu dividi pela maior potência do que tem menor potência, vamos dizer assim, né? Que é o x, entre numerador e denominador. Então, bom, é isso. São alguns dos truques que a gente faz para tentar calcular limites, né? Tem uma questão muito intuitiva por forte, né? Você analisar o que está acontecendo quando o meu x aumenta, né? Essa expressão. Então, basicamente, o que eu faço é tentar fazer algumas manipulações a ponto de poder intuir, né? O que está acontecendo com cada parte aqui quando o meu x cresce demais ou quando o meu x tende a um determinado valor. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Até a próxima aula.